Estudo bíblico Deuteronômio 5, a repetição dos 10 mandamentos, versos 1 a 33. Quando Moisés começou o seu segundo sermão, relembrou o povo dos acontecimentos e mandamentos básicos de Deus que foram feitos na aliança sinaítica. Ver também Êxodo 19, verso 1 a 20, verso 21. Ele começa o discurso com uma introdução aos 10 mandamentos, versos de 1 a 5. Então, repete os mandamentos, versos 6 a 21, e explica mais plenamente o que ocorreu no Sinai após o livramento do povo, versos 22 a 33. O primeiro e grande mandamento da aliança, a exigência de perfeita consagração ao Senhor, está enunciado nos capítulos 5 a 7. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito ao relacionamento com Deus. Os 6 seguintes tratam dos relacionamentos humanos. Juntos, eles foram o fundamento da vida de Israel perante a Deus. Versos 1 e 2. Ouvi, aprendais e cuideis em os cumprirdes. Este capítulo começa e termina com um encargo de seguir cuidadosamente os mandamentos que o Senhor deixou quando fez aliança com esta geração no Monte Horebe. Verso 3. Não foi com nossos pais. Moisés estava estabelecendo a diferença entre a aliança do Sinai e as promessas sobre a terra prometida feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Não foram os patriarcas que se puseram na presença de Deus no Sinai, e sim os israelitas dos dias de Moisés. Verso 5. Entre o Senhor e vós. No Monte Horebe, e agora, Moisés era mediador e intercessor entre Deus e o povo. Versos 6 a 21. Constituem-se os 10 mandamentos no âmago da lei e a base da aliança de Deus com Israel. A diferença entre os mandamentos expostos no capítulo 20 de Êxodo e os do presente capítulo de Deuteronômio leva a supor que as palavras originais não passavam de simples frases como esta: honra teu pai e tua mãe, verso 16. As palavras que seguem eram apenas um comentário, mais ou menos desenvolvido. O decálogo é chamado de a aliança, capítulo 4, verso 13 e 9, verso 9. E como tal se refere a Israel, o povo do pacto. Versos 7 a 9. Não terás outros deuses. Embora já existisse crenças e adoração a ídolos, só existe um verdadeiro Deus e infinito que não pode ser reduzido à semelhança física. Por isso, Deus proíbe a idolatria. E quando provou sua grandeza diante de qualquer Deus, demonstrou sua soberana autoridade, razão pela qual devemos obedecer a sua palavra. Capítulo 4, versos 32 a 35. Verso 10. Até 1000 gerações. Enquanto a ira de Deus estende-se somente até a 3ª ou 4ª gerações, o seu amor estende-se até 1000 gerações. Capítulo 7, verso 9. Guardar os mandamentos de Deus não deve ser considerado um fardo pesado para carregar, mas sim pura e simplesmente a expressão alegre e abençoada de amar a Deus. Verso 11. O nome do Senhor em vão. No pensamento hebraico, o nome Reb Shem está ligado intimamente à pessoa. Umas vezes indica seu caráter. Êxodo 3, verso 13, Mateus 1, 21, e outras a posição que ocupa, Êxodo 23, 21. Versos 12 a 15. A maioria dos mandamentos, em Deuteronômio, faz um paralelo quase palavra por palavra com os mandamentos mencionados em Êxodo 20, de 2 a 17. Porém, a mais significativa das variações da forma do decálogo está nas razões dadas para a observação do sábado. Êxodo 20, verso 11, Deuteronômio 5, verso 15. A palavra sábado tem raiz no termo hebraico Shabbat, que quer dizer cessar, desistir.
Deuteronômio baseia este mandamento no livramento da servidão do Egito, ao passo que Êxodo cita a obra da criação de Deus como base. Não há razão linguística pela qual a palavra sábado não pudesse ser também aplicada a um dia de descanso no princípio da semana. A mudança do 7º para o primeiro dia, ou o dia do Senhor, pela Igreja do Novo Testamento, Apocalipse 1:10, em celebração à ressurreição de Cristo, aponta para a redenção do crente da servidão do pecado mediante a morte e a ressurreição de Cristo, Romanos 4:25 e 1 Pedro 1:3. Verso 16. Para que se prolongue os teus dias na terra. Outras passagens sugerem que era uma promessa de condições estáveis e de longa paz para o povo que habitasse na terra prometida em obediência, e que também incluiria a liberdade de uma morte prematura numa guerra ou em alguma revolução. Versos 32 e 33, conforme capítulo 25, versos 14 a 16, 30, versos 17 a 20 e Êxodo 20, verso 12. Paulo indicou que esse é o primeiro mandamento ao qual uma promessa é anexada, Efésios 6, verso 2. Jesus também teve muito o que dizer sobre a honra aos pais. Mateus 15, verso 4, Marcos 7, versos 10 a 13 e Efésios 6, versos 2 e 3. Verso 17, não matarás. Este mandamento proíbe o homicídio. Outras escrituras deixam perfeitamente claro que é pecado não só a prática, mas também o desejo de matar. Marcos 10, 17 a 22 e Romanos 7, versos 7 e 8. Versos 22 a 27. Moisés fez o povo de Israel se lembrar do seu voto anterior de obedecer à voz de Deus. Consultar Êxodo 20, versos 18 a 21. Realmente, tal fora o seu temor de Deus na presença de sua glória, que preferiram que Moisés recebesse as revelações posteriores da voz divina para eles. Chega-te e ouve. Deuteronômio 5, 27. É claro que há limites definidos às qualificações do homem para a visão de Deus. Consultar Êxodo 33, verso 20. Mas, mesmo que dentro desses limites, a graça redentora torne possível desfrutar a visão de Deus, o homem decaído encara a experiência como uma ameaça para a sua vida. Por exemplo, Gênesis 32, 30, Juízes 6, versos 22 e 23. Na santa presença de Deus no Sinai, os israelitas estavam tão fortemente cônscios de sua corrupção que temeram aventurar-se com seu raro privilégio. Consultar capítulo 4, verso 33. Contudo, seu temor era piedoso, pois eles reconheciam o Deus que lhes parecia tão terrível na montanha como o seu Deus e, portanto, prometeram obedecer a tudo o que ele lhes havia dito por Moisés. Verso 27. Verso 22. E nada acrescentou. Talvez uma expressão idiomática que signifique que Deus nada mais falou. Isso se ajustaria à declaração existente em Êxodo, de que o povo, em seu temor, pediu que Deus não continuasse a falar com eles diretamente, mas somente através de Moisés. Êxodo 20, 19. Em 2 tábuas de pedra. As 2 tábuas, em Êxodo 31, 18, são chamadas de as tábuas do testemunho escritas pelo dedo de Deus. Além disso, as tábuas foram escritas em ambas as faces. Êxodo 32, verso 15. Versos 28 a 33. Que outras recordações mais emocionantes poderia Moisés ter evocado em antecipações à sua conclusão final para andarem nos caminhos do Senhor e da vida, versos 32 e 33, a não ser estas. 1. A aprovação divina do voto anterior feito por Israel. Falaram eles bem, verso 28. 2. Seu anseio paternal de que, ao cessar a sua aparição no Sinai,
a reverente devoção inspirada por ela continuasse para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Verso 29. Esta reação do Senhor completa o registro de Êxodo 20.